enquanto eu preparava esse estudo, eu me deparei com a possibilidade dos irmãos já terem várias vezes escutado alguma pregação ou mesmo estudado profundamente o texto que vamos ler, que é em 1 Pedro, no 2º capítulo. Porém, a ideia é trazer em cima desse texto algumas questões um pouco mais práticas que envolvem o personagem, o próprio Pedro, que escreveu a carta, porque ele passa por um processo que todos nós precisamos passar, que é um processo de crescimento espiritual. E o tema nosso hoje é exatamente esse, de crescimento espiritual. Um crescimento que temos dificuldade de medir, isso é importante dizer. Não é como uma criança que você olha e coloca ela numa escala e mede. O crescimento espiritual, ele muitas vezes é invisível, ele ocorre no coração. E eu diria, a gente consegue camuflar muito, ou consegue simular muito desse crescimento de forma externa. Então, o texto que eu queria ver com os irmãos era exatamente o texto... É exatamente o texto em que nós vamos encontrar um Pedro que, ao mesmo tempo que ele, eu diria assim, para usar algo mais próximo da gente, ele faz um golaço e depois um gol contra. Quando ele diz para o Senhor, responde para o Senhor é o Filho de Deus, Salvador. Depois ele diz, não, o Senhor não precisa passar essa cruz ou esse sofrimento. Então, eu queria pensar o texto que vamos ler a partir dessa questão do crescimento e dividir com os irmãos durante alguns minutos sobre isso. Abra então sua Bíblia, em 1 Pedro, no capítulo 2, os versos de 1 a 3, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experimentado de que o Senhor é bondoso. Bom, eu queria ver pelo menos alguns pontos. E a aplicação, eu gostaria muito que a gente fosse fazendo à medida que eu fosse tratando desses pontos. Então, por exemplo, eu queria começar com a gravidade de não ser maduro espiritualmente. Há uma moça, eu não lembro o nome dela, deixa eu ver se eu anotei aqui. Sim, é a Lizzie Velasquez. Essa Lizzie Velasquez, talvez algum de vocês já tenha escutado algum tempo atrás. Eu sempre digo que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas para traduzir um pouco do que ela é, eu digo que ela tem uma síndrome, e a síndrome é de lipodistrofia marfonoide progeroide. A imagem, a gente nem sabe exatamente o que é isso, mas talvez a imagem da própria síndrome que ela tem mostre isso. O que é que ela tem? Ela tem um problema, ela não consegue comer e ela não consegue desenvolver. Então, ela hoje tem por volta de 37, 38 anos e ela tem 26 quilos. Essa síndrome, ela apresenta, ela é muito difícil de você ver por aí e difícil de acontecer, porém, ela transtorna a pessoa. Visivelmente, é fácil compreender esse problema. Por quê? Porque você vê uma pessoa que não consegue crescer e os anos se passam. Ela não consegue amadurecer enquanto ser humano e isso fica
patente aos nossos olhos. E por que eu trouxe a imagem da Lise? Eu trouxe a imagem da Lise porque se nós fizermos uma comparação dela com a nossa vida espiritual, muitos de nós temos 40 anos de igreja, mas com o corpo de quem entrou há poucos dias no reino do Senhor. Isso é um problema. Isso tem trazido, o problema da imaturidade na igreja tem trazido dificuldade no reino de Deus, na expansão do reino de Deus. E eu vou tentar ser prático no seguinte aspecto. Onde essa imaturidade toca a gente? Onde é que ela nos acusa? Ou onde é que ela nos atinge? A primeira questão é que há uma insensibilidade quanto ao baixo nível cotidiano. Eu vou dar um exemplo bem prático. Nós somos uma nação que, teoricamente, é cristã, mas isso não se reflete, por exemplo, na nossa sociedade. Nós temos uma sociedade difícil, nós temos, eu diria assim, os piores políticos, nós temos os piores motoristas de trânsito, nós temos alguns dos piores atendentes. Mas por que isso? Porque essa maturidade cristã, ela não chega na ponta, ela não aparece na vida, no dia a dia, no cotidiano nosso. Talvez porque nós temos uma síndrome que ataca o crente de tempos em tempos. E talvez esse tempo agora seja o que mais me chame a atenção, que eu acho que todos já ouvimos falar, que não é a da síndrome da Alice, mas é a do Peter Pan. Que é o quê? Homens e mulheres que não crescem. Não crescem na vida, não querem ter responsabilidades. E fazem isso na sua vida espiritual. Não crescem na sua vida espiritual. Caminham ano após ano, mas não crescem na vida espiritual. E é interessante, porque essa síndrome, ela não é nova, ela nunca foi ligada às questões espirituais, mas hoje, dado a forma com que a sociedade devia devolver em serviço os crentes, ela acaba que ela foi descoberta dentro da igreja. Crentes que não crescem, crentes que não dão frutos, que não amadurecem. É uma espécie de... cria consequências práticas sobre isso, que são consequências que eu diria, famílias desajustadas, filhos que abandonam a fé, casais que vão levando a vida de qualquer jeito, enfim, são todas consequências práticas de uma vida em que não há um crescimento espiritual genuíno. Eu queria falar sobre também, e é um segundo ponto, sobre alguns equívocos e mitos sobre o crescimento, porque muitas vezes eles escondem os problemas que nós temos. Por exemplo, a gente acha que todos crescem de forma uniforme. É um mito isso. Nós não conseguimos crescer de forma uniforme. E o que acontece? O meu crescimento, ele é diferente do meu irmão. Meu irmão pode crescer muito mais rápido do que eu na fé. E ele não precisa experimentar nenhuma questão fantasiosa, não. Apenas porque é mais obediente à palavra de Deus. Então, há um mito e há um equívoco que todos nós, a partir de que escutamos as mesmas palavras, ou, por exemplo, caminhamos juntos na igreja durante um período, nós vamos crescer de forma igual. Como isso não acontece na prática, o que acaba, o que a gente começa a fazer? A gente começa a transformar o que seria
interno, no coração, em algo visível. Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente. Então, a primeira questão é alguns equívocos. Uniformidade do crescimento, não temos. O segundo, automaticidade. Seria o quê? A gente esperar que, de forma automática, algumas pessoas cresçam. Eu vou dar um exemplo. Nós sempre achamos que filho de pastor tem que ser igual ao pastor, né? Ele tem que crescer na mesma proporção de não só intelectual, mas de responsabilidades do reino de Deus, que o seu pai. Assim é filho de presbíteros e filhos de crentes de forma geral. Não é assim. Não há nada que automatize o crescimento de uma pessoa. Eu chamo a atenção disso porque esses são equívocos, ou são, digamos assim, mitos que nós vamos carregando. Como essas coisas, de fato, elas não acontecem, os nossos filhos muitas vezes não acompanham os nossos passos. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Nós achamos que crescer vai nos proteger contra a dor. Não protege. O crescimento espiritual, ele não vai proteger nem a mim nem a você de dor. O isolamento, por exemplo, não nos dá uma condição especial de crescimento. Nos isolarmos, inclusive, é um mito que muitos trazem de religiões passadas, que é achar que eu sozinho eu consigo resolver minha vida, e não vai conseguir. Então, muitos têm se colocado, por exemplo, não, eu não vou no culto público, eu vou ver o pastor X pelo YouTube. Então, são mitos que nós temos que ter cuidado com ele. Por que nós precisamos ter cuidado com ele? Porque existem indicadores de crescimento que nós julgamos que eles são indicadores para medir o grau de crescimento de alguém. Você quer ver um indicador bem comum? O ativismo. O ativismo é um grau de indicador. Você está na igreja de manhã, de tarde, de noite. Há um tempo atrás, não sei se ainda chama assim, mas chamava rato de igreja. Está de manhã, de tarde, à noite. Então, a pessoa substitui esse conhecimento das escrituras, ou mesmo o crescimento legítimo, por simples ativismo. Quer algo pior para medir? Dons sem caráter. A gente acha muitas vezes que o fato de eu ter um dom e colocá-lo à disposição da igreja me torna um crente maduro. Nós não somos crentes maduros porque temos um dom disponível na igreja. É por isso que, graças a Deus, não é o nosso caso aqui e também não é o nosso caso lá no Cambeba. Por isso que muitos grupos de música dão muito problema, porque são dons que são colocados à disposição de gente que não é madura na fé e cria problema. Eu estou citando o grupo de música, mas pode ser qualquer um, que o dom seja colocado, uma habilidade seja colocada à disposição da igreja. Por exemplo, ensinar. Muita gente tem uma habilidade com o ensino. Então, intelectualmente, isso, inclusive, é um fenômeno dos nossos tempos. Muita gente com muito conhecimento bíblico e pouca vida prática. O cara sabe tudo sobre a Bíblia. Se o pastor acaba de pregar, ele já levanta a mão e faz 14 perguntas. E tenta relacionar o Antigo com o Velho Testamento. E faz todo tipo de comparação. E parece que isso é santo. E parece que isso é um sintoma de um crescimento espiritual. Não é. Crescimento espiritual não é isso. E eu digo isso porque Pedro, o nosso personagem aqui, ele sofreu muito por achar que em determinado ponto da vida ele estava preparado para a vida cristã, para tudo aquilo que ele ia passar. E ele não estava. Então, a gente tem eu diria assim, essas distorções.
seria o quarto ponto que eu queria apontar aqui. Quais são as distorções? Eu queria citar pelo menos 3 e tratar 2. Uma, distorções, ela aparece no verso 2. Veja só que até agora tudo que nós falamos estava contido no verso 1. Porque quando Pedro fala, ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. De hipocrisia, entra a hipocrisia nas questões que vimos antes. Ou seja, eu aparento ter algo, ou aparento ser algo que eu não sou. E inveja de toda sorte de maledicência. Porém, na distorção, eu ando para o verso 2, por quê? Porque Paulo diz assim, que o crescimento exige um genuíno leite espiritual. A gente pensa que isso aqui ele está tratando, tem que ser como criança. Como criança, no sentido de que o leite, para uma criança crescer, ele tem que ser genuíno. A gente até, com alguma dificuldade de algumas mães, ela se aplica a leites industriais e fórmulas, etc. Porém, o genuíno leite é o que faz a criança crescer. Então, é nesse aspecto que Paulo trata, porque ele sabe que o que ele passou não era genuíno. Então, veja só, pelo menos 3 distorções. A primeira é o crente que é libertino. Ele acha que ele é livre e ele é liberto, eu vou chamar assim, das amarras da religião. Então, significa que ele pode vir cultuar, ele pode fazer isso através da TV, do celular, ele pode não vir, ele está livre dessas questões práticas, as questões práticas da igreja, de uma igreja local, da comunidade que afia, né, um ao outro. Esse é um, eu vou já falar mais nele um pouquinho. O segundo é o legalista. E aí eu quero logo adiantar uma coisa. Você que torceu a boca. Você e eu temos um pouquinho de libertino. Temos um pouquinho de legalista. Legalista é aquele que acha que o esforço humano vai dar uma ajuda, afinal de contas, para ele na economia de Deus. Significa mais ou menos assim, olha, eu faço a minha parte, eu faço tudo direitinho, inclusive eu sou um cara muito bem aplicado nas coisas de Deus, eu só não entendo porque que Deus me trata às vezes desse jeito. Se você nunca teve isso, você está no puro crescimento espiritual. Mas se você já pensou dessa forma, ou se isso já passou pela sua cabeça, certamente você é um tantinho legalista. Às vezes é os dois. Se não é o terceiro, que que é místico. Ele acha que toda espiritualidade ela é baseada em algum tipo de sensação. Então, na hora do louvor, e a gente cantou um louvor bonito aqui, a pessoa acha que aquilo ali, e a forma com que ela encara e os sentimentos que ela tem naquele momento, dão o seu grau de crescimento espiritual. Aí, eu queria pensar um pouquinho sobre o legalista e o libertino, porque eles são os que atacam mais a nossa vida e o nosso crescimento espiritual. São os que mais dão, digamos assim, eles mais aparecem colocando uma fachada bonita no interior bagunçado. Sabe aquele negócio? Eu fecho a porta, parece que está tudo certo, mas quando abre e olha lá dentro, está tudo bem bagunçado. O quarto da bagunça, mais ou menos. O legalista, e eu lembro de Pedro como alguém que ele tinha essa característica que ele quer apresentar na sua carta para os irmãos que vão ler, lá e agora nós aqui. Que é o quê? O que eu faço por Deus. Lembra lá, quando Jesus, no Getsemane, os guardas chegaram, o que ele fez com a orelha do guarda? Mal mandou ver. Cortou a orelha do homem lá. Por que ele fez isso? Porque é justo. Jesus não era bandido. Jesus mesmo trata o assunto dizendo assim,
por que vocês estão vindo com pau e grande multidão em cima de mim? Eu sempre estive aqui, vocês sabiam disso, e eu não dou resistência. Então, aquilo foi incorporado, digamos assim, em Pedro, e ele partiu para cima do soldado lá. Nós somos assim. Nós somos assim quando discutimos a nossa fé, quando pegamos algo na igreja para fazer. E, na realidade, o foco da nossa vida, nesse aspecto, ele parece ser o que eu faço por Deus, e não o que Deus fez por mim. E eu começo a mudar isso no meu dia a dia. Então, toda a nossa rotina da igreja local passa a ter um aspecto que é assim, e eu estou como se eu estivesse colocando um pouquinho na economia de Deus, para que quando eu precisar de Deus, Ele faça alguma coisa por mim. A gente muda. O problema do crescimento que Pedro aponta nesse caso é exatamente porque a gente inverte a ordem daquilo que a gente aprendeu. Por que nós estamos aqui? Porque Cristo nos salvou. Porque Ele foi à cruz e não nós. Mas a gente dá um jeito de, durante a vida cristã, a gente dizer o seguinte: eu faço algo para Deus. Então, se eu faço algo para Deus, eu mereço um retorno. Já o libertino, ele quer, qual é a questão que ele quer? Ele quer apenas as bênçãos de Deus e não quer trabalho nenhum com as coisas de Deus. Então, você pode ver que ele não se apresenta para nenhum trabalho na igreja. Ele não se apresenta para nenhum trabalho das coisas do reino de Deus. Sempre há uma boa, aliás, uma bela e santa desculpa para não fazer nada no reino de Deus. São desculpas, digamos assim, bem elaboradas. Agora, qual é a visão que ambos têm do sofrimento? O legalista, ele traz uma ferramenta, na visão dele, isso é uma ferramenta de barganha, ou seja, ele diz assim: se eu trabalho na igreja, se eu faço as coisas para o reino de Deus, por que eu estou sofrendo? Ou tira esse sofrimento de mim. No caso do libertino, ele pensa que o sofrimento é falta de fé, ou mesmo um insucesso que aconteceu na vida dele. O cuidado, então, com a questão legalista, a questão do libertino, é que nós crescemos com essa parede, com essa fachada na nossa frente, sem corrigir os problemas do próprio coração. Qual é a questão, então, desses dois? Qual é o auto-engano que há em cada um aí? Um acredita que as regras e o esforço geram graça. Se eu gero graça, Deus está em débito comigo. Então você vê que o crescimento, ele não é como ele deveria ser. Ele está aqui com uma fachada que permite, digamos assim, para que nós possamos negociar com Deus algumas questões da nossa vida, questões do dia a dia. O resultado final não podia ser diferente. No caso do legalista, ele abandona as coisas porque ele não se sente recompensado. Então é muito comum, durante a vida cristã, você vê alguém que fala assim: eu vou sair daquela igreja, eu vou largar ali porque aquilo ali não presta não. Na realidade, é muito comum, exclusive também é um fenômeno dos nossos dias. Por isso que no início eu disse, nós temos um pouco dos dois. Nós muitas vezes não compreendemos a obra do Senhor e caminhamos na direção de um crescimento que ele não é um crescimento real. Ele é um crescimento, ele é um pseudo-crescimento.
E ele nos leva a decisões e a ações como essa. Eu fico ali, eu faço as coisas na igreja, mas ninguém dá valor para mim, nem nada. Sabe de uma coisa? Eu vou sair dessa igreja. Eu espero que isso nunca tenha acontecido no seu coração. E espero que não aconteça no meu. Agora, sabe qual é a outra questão? Quando o cara é libertino, ou seja, que o crescimento dele não é legítimo, ele apenas simula um crescimento, nos primeiros problemas, ele de fato abandona a igreja. Ele abandona o trabalho do Senhor e abandona as coisas de Deus. Porque o que ele tem não é firmado ele não é firmado na obra de Deus, ele é firmado nas coisas que ele pensa como crescimento da vida. Em quinto lugar, o sofrimento, nesse caso, do crescimento, tem um papel importante. No verso 3, ele diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Por que Pedro fala isso? Ele fala isso porque Pedro tinha uma experiência de sofrimento tremenda. Por que ele tinha uma experiência de sofrimento tremendo? Porque Pedro, em primeiro lugar, ele se achava. Né? Ele se achava. Pedro, ele era um pouco do que nós somos. Ele se achava um grande servo do Senhor, a ponto de falar ao Senhor: Senhor, se isso acontecer com o Senhor, eu vou até a morte com o Senhor. E Jesus diz assim para ele: Pedro, Satanás, ele pediu para peneirar você. Só que eu roguei por você. Se naquele momento o Senhor Jesus não tivesse rogado por Pedro, a história de Pedro encerrava ali. Isso é para dizer para a gente o seguinte: o sofrimento, ele tem um papel na nossa vida. É duro o papel. Mas se você tiver uma outra fórmula, fale para o Senhor, que parece que a fórmula que o Senhor tem para que a gente amadureça na fé é o sofrimento. E não poderia ser diferente. O Senhor Jesus, ele sofreu naquela cruz cruenta em nosso lugar. Se você parar para pensar, as questões que envolvem o sofrimento, elas sempre envolvem desconstruir alguma questão e reconstruí-la com as características ou a visão de Cristo sobre a sua vida, ou a imagem de Cristo sobre a nossa vida. Quando isso acontece, evidentemente que a desconstrução de qualquer questão que a gente tenha na nossa vida, ela causa muita dor. Por quê? Porque são coisas enraizadas na nossa vida, que elas fazem parte da nossa visão de como nós entendemos o mundo. A questão é, o Senhor trata essas questões e muitas vezes essas questões passam por perdas, e são perdas reais, perdas legítimas. O cuidado, então, é para que a gente entenda que no processo de crescimento que Pedro nos alerta, qual é o fim dele? Qual é, na prática, onde é que ele quer chegar? O sofrimento, quando ele vem, onde ele coloca a nossa vida? Bom, tem pelo menos duas coisas. A primeira, ele dá sentido, de fato, a como a vida é, não como nós imaginamos que ela seja. E a segunda, e eu gosto muito dessa segunda colocação, é que ela nos dá uma espécie de, para não usar outra palavra, elasticidade na nossa emoção, elasticidade emocional. Significa o quê? Que nós suportamos mais do que suportaríamos antes. É fácil entender isso quando a gente olha para a vida de Pedro. Pedro morreu pregado numa cruz de cabeça para baixo. E ele em nenhum momento abriu do fato de ser um servo do Senhor, mas ele falhou. Por exemplo, Paulo, em Atos, repreende Pedro, porque Pedro fez o quê?
começou a dar espaço para o judaísmo, os judaizantes. E Paulo foi lá e repreendeu ele. Significa que nós vamos passar uma vida inteira aprendendo, uma vida inteira de crescimento. E o que o Senhor faz com o sofrimento é nos preparar para a etapa seguinte da nossa vida. É muito difícil, nós não queremos e não gostamos, mas de fato é o que acontece. Nós saímos de um Pedro imaturo, um Pedro que Satanás viu a imaturidade dele, um Pedro que fala para o Senhor Jesus que ia até a morte com ele, e em seguida diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Algumas horas depois, Pedro negava Jesus por 3 vezes. Veja se essa não é um pouco da nossa história, se não é um pouco da nossa dificuldade com o crescimento. Pedro foi restaurado. Essa carta, Pedro escreve à igreja naquele momento, mas que reflete hoje na nossa vida. Nós precisamos ser restaurados. A gente, talvez muitos de nós, na caminhada cristã, confundam o fato de que nós fomos salvos pelo Senhor, mas somos transformados dia após dia à semelhança de Cristo. Então, talvez essa caminhada cristã seja uma caminhada que muitos de nós esquecem que precisa crescer. E criam fenômenos, como eu falei anteriormente, de crentes que não crescem, de crentes que não observam as coisas do Senhor, de crentes que o tempo passa, mas eles não dão frutos reais. Por que nós precisamos crescer, irmãos? Por que nós precisamos caminhar na vida cristã como nós desenvolvemos no nosso corpo físico? Porque isso tem reflexo na Igreja de Cristo, tem reflexo na sociedade que vivemos, tem reflexo dentro da nossa casa. E cada vez que nós não buscamos o crescimento, nós não só deixamos de crescer, na verdade nós pioramos uma situação. Eu lembro da Lísia, aquela moça que eu falei anteriormente, a situação dela, nesses anos todos, ela piora a cada ano. Ela tenta todo tipo de medicação para que ela consiga segurar a alimentação no corpo. É mais ou menos assim que acontece com a gente. Quando nós não crescemos na vida espiritual, o que está no nosso entorno, ele vai se degradando. Ele vai nós vamos criando dificuldades para as nossas vidas e elas vão nos atropelando. Então, não é só não crescer, mas é porque você encolhe. Assim como ela vai diminuindo. Ela conseguiu já ter um peso maior, hoje o peso vai diminuindo. Assim somos nós quando não crescemos. Nós precisamos colocar as nossas vidas, no ponto de vista do crescimento, nas mãos do Senhor, para que a gente não fique estagnado na vida cristã. Pedro, o nosso personagem aqui, ele passou, eu diria, por um sofrimento muito grande. Ele estava do lado do Senhor Jesus e ele viu e passou e caminhou com o Senhor Jesus aquele tempo todo, mas foi restaurado. Assim como nós podemos ser restaurados e podemos voltar a crescer. Por que eu falo isso? Porque muitos de nós hoje estão parados, estagnados na vida cristã. E nós podemos pedir ao Senhor que nos ajude com a questão da caminhada da vida cristã. Ela não é simples, ela nunca vai ser fácil, mas o Senhor nos salvou para essa caminhada, para esse crescimento. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém. Vamos orar.